Boa tarde, pessoal, tudo bem? Já tô entrando aqui para fazer o teste da internet, da luz, mas tá com uma imagem boa aí, né? Já estamos aqui no horário. Hoje a nossa live é para falar um tema, né, que nós mulheres temos tantas personas, tantas funções, né? Ser mãe, ser empresária, ser CLT, quem trabalha fora, quem trabalha dentro de casa, ser esposa, tá? Então sejam todas bem-vindas que estão chegando aqui. E hoje a gente vai falar então o nosso tema com a Patrícia Santos, que é uma convidada aqui, sobre pratinho cais e tá tudo bem, né? Como é ótimo a gente poder ouvir isso, né? Que não precisa ser perfeito, né? O que precisa é a gente estar de bem com nós mesmos, né? Vamos então chamar a Patrícia? Vocês estão animadas hoje, meninas? Vamos que vamos, hein? Mulherada, tudo junta, unida. Vou chamar a Patrícia agora, tá? Boa Boa tarde. tarde! Aquelas patinhos caem, tô me arrumando aqui ao vivo na live. Ai, menina do céu, é uma Você falou correria, das né? personas, né? A minha persona chegou da escola do filho, deu almoço, deixei fazendo o dever escolar, subi aqui, olhei para a agenda, vi que alguns pratinhos estavam caindo, mas estamos aqui, né? Firmes e fortes. Eu me amo, está tudo Verdade, bem. verdade. Eu também fui uma correria, Paty. Eu olhei seus stories e pensei, nossa, a Patrícia tá lá, já tá caindo os Tá pratinhos caindo lá. os pratinhos. E que bom que a gente pode expressar, entender que as coisas acontecem. E tem Pantera aqui, eu vi a Débora, estava pensando nela, inclusive mais cedo, né? A gente como mãe, às vezes no nosso dia a dia a gente tem lá uma agenda produtiva, né? A gente, Pantera sabe que não é ocupada, é Verdade. produtiva. E com leveza hoje eu consigo olhar assim, opa, tá ocupada demais, a pessoa mais importante que existe sou eu, vou morrer no processo, chegar tipo 10 horas guerreira, fazendo tudo, dando check em tudo, mas e aí a saúde, né, Nara? Uhum. Então a gente sabe que hoje as mulheres, a Débora, as mulheres, elas, de modo geral, estão cansadas. Estão Sobrecarga. cansadas de sobrecarga, pagando preço de lealdade. Né? Inclusive, eu tô lendo esse livro aqui da Louise Hay, Mulheres Poderosas. E ela, a Louise, já na década de 70, ela se deparou com um manual da década de 50, falando sobre. Era um manual de economia doméstica. E tinha uma lista, mulher adora lista, né? Tinha uma lista de 8 itens. Caiu esse livro na minha mão recente, tá? E foi muito interessante, que tem muito a ver com a nossa live. Caiu uma lista que uma boa é de 50. Então, essa mulher, né, avós, nossas mães, que vieram trazendo essa cartilha, dizia assim: deixe o jantar pronto, planeje no mesmo dia, na noite anterior. Falando assim, uma lista, que provavelmente minha mãe era essa, sabe? Limpe a bagunça, prepare-se antes do marido chegar, prepare as crianças, minimize todo o trabalho. Escute-o, deixe o seu, né, marido chegar e falar, deixe que ele determine a noite. Então, a mulher feita para servir e seguir um planejamento que não era nem dela. Aí as rebeldes, as revolucionárias, opa, vamos dar um bastão nisso. Então, porque essas mulheres também não puderam ficar só cuidando da casa e dos filhos, outras não quiseram. E aí entrou num outro contraposto, né? Quantas mulheres falam assim, não, vou ter filho, eu trabalhei 20 anos em CLT e muitas executivas não tiveram, não casaram e não tiveram filhos. E eu estava seguindo esse exemplo, tá? Porque com 38 anos eu estava solteira sem filhos. Cartilha, então olha só, a nossa tendência de seguir os exemplos. Minha mãe teve 5 filhos, minha avó teve 11, e aí elas fizeram muito essa cartilha. Então, olha só a crise
maravilhosa também Boa chegando. tarde. Digam um oi aí. Quem que se identifica aí? Quem conseguiu fugir dessas crenças? Ou é só dona de casa, mãe, seguindo a cartilha lá dos anos 50? Ou foi lá, mulher guerreira, tô nem aí, não preciso de amor, eu me banco, porque era um pouco dessa, tá? Eu me banco, eu vou pro exterior, olha que legal, eu viajo, sou dona de mim. E são pequenas coisas, né, Paty? Eu mesma cresci com a minha avó, né, avó materna. E ela tinha, assim, um mural enorme de panelas. E aquelas panelas que tinha que ficar areando, né? sabe? Areada. Bem areada. Alguém sabe o E que é ela não areada, usava. gente? Alguém sabe o que é panela areada? Não sabe o que é areada. O que é uma areada? É passar o bombril na panela até ficar brilhando, que dá para você enxergar seu reflexo, né? Isso aí. E ela não usava essas panelas. Então elas só ficavam ali no mural para mostrar para as outras mulheres que ela tinha as panelas mais brilhantes. Mas, olha. E hoje eu quebrei esse padrão, porque quando eu casei, eu já comprei panela tudo preta. Viva a tecnologia. Então, e olha como é desafiador, né? Para as meninas que estão chegando. Úrsula, eu tô com um WhatsApp para responder, ela é minha guardiã. As panteras, eu falo, a energia com as panteras. A Nara, fiquei sabendo, ela nem me contou, está debutando aqui, indo maravilhosamente, conduzindo aquela live. E assim, né? Mãe, proprietária da Vista Kids, e traz essa consciência para as mulheres, porque a Nara também teve a vivência dela de CLT que honra e sabe, mas também não precisou esperar 38 anos para cair uma ficha. Opa, é possível sim integrar, casar, ter filhos e trabalhar e fazer um bom dinheiro, não é, Nara? Exatamente. Muitas pessoas não tiveram essa oportunidade, ainda estão vivenciando isso. Então, tipo, parece que tão normal, mas nós sabemos das nossas dores e as decepções, né? Que acho que a sua avó talvez pensasse assim, mas filha, como assim uma panela preta? Né? Então, a gente decepciona sim, mas é dizer sim pra gente, né? É o nosso caminho, né? Cada um tem o seu. É isso mesmo. Então, o que eu quero trazer, assim, olhando para essa parte nossa de desenvolvimento pessoal? Porque quando a gente toma decisões e fazer o diferente, sem ser rebelde, mas com consciência, né? Por que eu tô falando do rebelde? Quando a gente pensa lá nos anos 30, 40, pensando ali, quem já assiste aquela série, acho que em português é A Coroa, que conta a história da Rainha Elizabeth? Mostra, né, ela jovem, mas lá a irmã dela era rebelde, ela era à frente do tempo. Querer casar com uma pessoa divorciada. Então, muitas pessoas que foram rebeldes foram não compreendidas, mas elas abriram caminhos. Então, não é incentivar a rebeldia, mas o seguir o seu coração, né? Quantas pessoas hoje se depararam, e eu me coloco aqui, acho que a Terezinha, que está aqui também, uma vez, num áudio que eu deixei no grupo Cura Energia, falando sobre os nossos sonhos. Quantas vezes nós vivemos os sonhos do outro, né? O curso que eu fiz técnico, porque a minha mãe achava que pagava bem. Às vezes, sabe, muitas pessoas casaram com tal pessoa porque os pais direcionaram, fizeram a faculdade que o pai determinou. Nunca mora em apartamento, porque os mais antigos falavam, né? Aquela caixinha, tem que ter casa, tem que ter quintal, cachorro. E tá tudo bem, se você quer, né? Mas essa cobrança tornou nós, guerreiros, eu vou falar nós, porque eu sei que a Nara vem desse lugar também, do perfeccionismo. E como uma mãe hoje, contemporânea, manda uma criança para a escola com 2, 3 anos, o meu filho foi com 6 meses, e a minha mãe era do lar. Uma mãe que não queria que a criança ficasse em tela, ver TV, que coma industrializados. E aí começa assim, você é menos, né? Eu sei que não tem essa palavra, mas é o jeito da gente se punir mais, né? Eu estou sendo menos mãe. Gente, quantas vezes, né? Perdeu uma reunião escolar quando eu estava na CLT. Vou pegar o gancho aqui da Débora, às vezes vem uma regrinha da escola. Você me permite, né, Dé? A gente fala assim, ó, hoje é o dia de ir com a fantasia X. E aí era só de uma sala e manda da outra filha. Ou quando a gente não manda nenhum, teve o ano passado, né? Ainda bem que eu moro perto, mas era um dia para levar alguma coisa, eu saí correndo lá para levar. Ou quando tem reunião escolar, eu boto lá no grupo, gente, estou indo para reunião. Tem muita mãe que fala assim, meu Deus, eu nem sabia da reunião,
Paty aí, claro, né? KKK. Então é assim, quantas vezes a gente leva na brincadeira, ri, mas lá no fundo, gente, lá no fundo, vem aquela dor. Eu já passei por isso também, de esquecer alguma coisa de mandar para a escola. Meu Deus, mas esfriou, eu esqueci de colocar uma blusa mais grossa. Falei, nossa, como sou uma péssima mãe, sabe? E ficava se culpando. E a escola dele é pertinho aqui, então eu acabava levando. Mas quantas vezes a gente não se culpa, né? Porque esqueceu um creme dental, por exemplo. Tem 20 creme dental na sala? Vai dar um jeito. Vai dar um jeito. Hoje eu fui, foi aquele dia meio que atropelado, e na hora eu tava com uma consulta médica, eu larguei o meu pequeno na escola. Gente, no meio do caminho eu lembrei do repelente do protetor solar. Falei, ai meu Deus, não passei o repelente e o protetor solar nele. Aí me deu uma coisa, eu pensei assim, vou mandar uma mensagem lá para a escola para pedir, para pegar de um coleguinha, tal. Depois veio um outro momento, falei, não, eu vou dirigir para minha consulta, porque um dia ele não vai morrer de ficar sem o protetor solar e sem o repelente. 2, o Arthur já tem 10 anos. Ele pode se dar conta disso, né? Olha a tosse aqui, ó. Então a gente traz aqui a nossa vulnerabilidade, né? E lida com essas situações. Mas eu já me culpei muito, já fui daquelas de desmarcar um compromisso, principalmente quando se tratava de seguir aquela cartilha. Ai, meu Deus, o marido vai chegar, eu tô em casa, eu faço home office, mas eu tô em casa. Vai chegar, vai ter roupa aí, vai ter pia bagunçada. E olha só que controvérsia, né? A mulher cansada, mãe, com seus conflitos, tal, vai chegar o marido lá, plena, só que não, ela fez, só que cobra caro depois. O preço é alto. É alto, é alto. Então, desmistificar. A mãe que leva tudo à perfeição exige que o filho seja perfeito, aí ela não acaba não tendo tolerância, não é paciente, nem com ela, nem com os demais, né? Falando de mãe, mas pode ser a avó, a tia, a cuidadora, né? Exatamente. Ela não tem tempo para si, né? Como que é a sua dinâmica? Você tem o seu pequeno e você tem sua loja, mas você tem seu marido, mas você também tem sua vida. Você comentou, né? Tem a avó, né? Em algum momento tem ali uma situação de saúde. Então, assim, como que a gente gira todos esses pratinhos? Exatamente. A minha avó ela já faleceu em 2018, né? E eu cuidei dela, eu fiquei assim do lado dela até o último momento mesmo, sim, sabe? Fê não, né? Não tinha ainda. Não. Tanto que eu cuidava da minha avó, então eu esperei, né? Ela faleceu com 86 anos, para depois eu pensar em ter filho, porque eu já via que eu não ia conseguir dar conta, porque eu era a guerreira. Então eu trabalhava 12 horas por dia no pancadão. Chegava em casa, desmaiava, dormia. E era tudo muito corrido. E daí o Fê, ele nasceu na pandemia, em 2020. Então, quando o Fê chegou na pandemia, foi um momento muito desafiador. Porque toda vez que eu ia na médica, ela falava, viu, não saia da sua casa, não tenha contato com ninguém. Porque você é uma das primeiras grávidas da pandemia e nós médicos não sabemos ainda o que fazer se vocês atestarem positivo. Então, o medo era total do que poderia acontecer. Todos, né? Então, todos. Mas agora eu vou só fazer um gancho aqui. Se lá atrás, tudo bem que você é jovem, né? Mas se lá atrás você soubesse que não, você daria conta, sim. Nós conhecemos várias pessoas que estão nessa situação, lidando com a avó, com o avô, porque por alguma situação da vida precisou cuidar e não precisa adiar esse seu sonho. exatamente. Né? Mesma coisa para mim lá atrás. Puxa, eu poderia sim ser a secretária executiva super competente e ter um relacionamento e ter um filho que daria tudo certo, né? Exatamente. É que a gente conta historinhas para nós, né? Porque pode ver, o problema não era cuidar só da minha avó, porque depois que ela faleceu, eu demorei 2 anos ainda para ter o Felipe. Então, era, na verdade, um medo da maternidade, né? Como seria como mãe, que é um medo que todas nós temos, né? Seja a gente não nasce mãe, adolescente
ou seja a mãe madura. Mesmo medo. É o mesmo medo, tanto faz se engravidar com 18 ou com 40, sempre vai ter medo. Não importa se você tem um filho, se você tem 10, é sempre um medo, né? Como se fosse a primeira vez. E sabe, Nara, eu tenho buscado abrir mais espaço para esse medo, para a gente nomear esse medo. Medo de quê? Né? Porque vem muito automático, medo de não dar conta. Quando a gente vai ali, peraí, medo de dar conta como? Né? Você, são quantos irmãos? Eu tenho 5. E a sua mãe deu conta. Minha mãe deu conta. Deu conta, né? Então, claro que outras épocas, a criação hoje, por exemplo, minha mãe teve 5 também. E 4 que cresceram. Mas, era como, hoje, a gente pensa assim, eu sempre pensei, tenho foi mais tardia, meu filho me pede muito, e outro dia ele chegou até a falar de adotar. Eu falei para ele, muito na real para ele, falei assim, filho, você está preparado para ter uma mudança bem grande na sua vida? Porque hoje eu não consigo dar o mesmo colégio para o seu irmão. Ele faz futebol e judô. Você está disposto a abrir mão? Porque o que eu colocar para um, eu vou colocar para o outro. Jamais eu teria um filho biológico ou adotado para deixar ele numa escola pública, porque tem todo um cenário, né? E então, assim, só porque eu tive essa conversa com ele, porque ele já está desperto, ele já tem 10 anos. Né? Então, eu brinco também com ele, assim, trago dentro do possível algumas realidades. Mas é desafiador, mas a gente olha para isso, e talvez se eu tivesse tido lá, eu tinha medo, sim. O meu medo era da parte financeira. E ainda uma crença ainda que eu carrego. Porque se fosse um valor, assim, uma verdade enorme aqui, eu dava um jeito. A gente dá um jeito, né? Mas não faz parte. Porque eu tenho, claro que para ele eu falei isso. Para o meu marido é aquela coisa. Meu marido não tem essa estrutura da doação. Não saberia lidar. E eu entraria numa salvadora para agradar todo mundo, algo que não está lembrando. Então eu falei, olha, o sonho da mamãe era muito ser mãe. E eu estou muito feliz de ter tido você. Mas nesse momento da vida, eu não me vejo nesse lugar. E eu acho maravilhoso quem consegue, quem pode e quem sustenta isso até o fim. Mas eu acredito que eu ainda tenho muitas camadas mais profundas para evoluir e para fazer isso. Por isso que eu dou todo o meu apoio e respeito. Todo o meu apoio e respeito. Ela escreveu aqui, Paty, ficamos muito no genérico, aí assusta. E realmente é verdade, né? Nós temos um medo e a gente não coloca no papel o porquê daquele medo, né? Então não aparece a solução. Ela colocou, no momento em que pontuamos os medos, eles se tornam mais leves. Exatamente isso, Úrsula. Aí eu vou pegar esse exemplo aqui da adoção, tá? O meu medo lá atrás, eu sempre... o medo não e tá muito ligado no que a Loise Rey fala, o medo do futuro. Toda mãe tá aqui criando o gurizinho, a criança, o pequeno, no hoje. Mas toda mãe tem aquele medo do futuro. Vai ter uma boa conduta, vai seguir um bom caminho, não vai seguir, né? Por exemplo, principalmente nas nossas famílias que tem aqueles históricos, ou um adicto, ou uma pessoa que foi a ovelha negra da família, que seguiu os caminhos rebeldes e tal. E, nossa, eu lembro que quando eu era mais jovem, e era uma das fugas, um dos medos de ter filho, era um sonho, mas ao mesmo tempo, como eu fui mãe mais tarde, eu tenho amigas que hoje, nessa minha faixa etária, eu tô com 48, tá? E sendo muito real, elas passam desafios gigantes com os filhos hoje adultos, sabe? De várias ordens, mas se eu ficasse presa naquele medo que eu tinha medo e vergonha de falar, sabe? Na terapia eu consegui abrir isso, tá tudo bem eu ter medo e eu não sei como vai ser o futuro, mas eu sei que hoje o meu olhar, o meu conhecer, para que sim, que menos pessoas passem por essa situação, para que mais que esses jovens, essas crianças, com as mães conscientes, com os adultos se conhecendo melhor, não precisem ir para fugas, porque seja qualquer tipo de vício, seja qualquer doença, a ansiedade, a depressão, começa muito do que a gente está plantando para eles. Será que eu estou plantando um medo? Exatamente. E tem uma crença que eu escuto muito, que eu vejo que as pessoas perguntam para mim, Nara, você quer ter mais filhos? Eu falo, não sei ainda, né?
Eu tenho Fê que tá com 4 anos e eu ainda realmente eu não sei. Mas eu sempre escuto elas falarem. Daí eu falo, não sei, né? Daí elas falam, ah, bem que você faz mesmo, porque as coisas estão muito difíceis. E a tendência é só piorar. Olha que crença, gente, É, viu? Não há necessidade de pensar desse jeito. As por coisas duas não vão coisas. piorar, vai melhorar. Melhora. Se a gente olhar assim, hoje, a tecnologia que nos aproxima, hoje nós temos aí medicamentos disponíveis para tanta coisa que antigamente não tinha, a parte integrativa, essa expansão da consciência, quando mulheres poderiam falar de assuntos como esse nos anos 50, sem apanhar, sem ser queimada, sem, né, um monte de coisa. Então, quando alguém fala, é sempre aquela questão, né? O copo tá mais para baixo ou mais cheio? Um dia um vizinho meu falou isso, sabe? Falou assim, bem faz você, que só tem um filho. Tantos problemas e tal, tudo tá pior. E pegando um pouco assim, claro, ouvi com respeito uma pessoa mais velha, eu falei assim, eu acho que não é pior. Acho que hoje nós temos mais condições, principalmente emocionais. E também na questão de apoio. Então, por exemplo, né, eu falei assim, meus pais não tinham um carro, não tinham um telefone, nem estudos. Meus pais tiveram pouco mais do que o segundo ano no primeiro grau, porque moravam na roça. Olha só quanto a gente já rompeu. E agora os nossos podem ir mais. Por exemplo, eu não sei você, mas eu estudei em escola pública. Eu E também. agradeço. Mas eu já pude colocar meu filho numa escola particular, então pensa. Eu sempre brincava, meu pai faleceu com 88 anos. E eu e o meu marido, ficava falando assim, porque o avô do meu marido tinha 97. Então ficava meu pai e o vô juntos. E a gente falava assim, o Arthur com 1 ano e meio, 2 anos, ele tinha mais informação do que o pai, do que meu pai, do que o avô. Porque o Arthur já tinha aula de inglês. O Arthur já tinha viajado de avião. O Arthur já tinha ido para tantos lugares e na escolinha, um estímulo de coisas, de falar e tal. Então a gente falava assim, nossa, né? Como que a gente pode dizer que as coisas são piores? Então aquilo é um olhar da pessoa. Então eu falei assim, não. Né? Então, olhar com isso, quando um pratinho cai, então vindo lá. Eu tenho sim a modelagem que a minha mãe deixava a casa impecável, sem uma louça na pia. E de verdade, quantas vezes, inclusive os filhos, né, os homens, se chegavam numa casa assim que tá meio bagunçada, falam assim, nossa, que mulher porca. Nossa, olha que desorganização. Por quê? Veio da onde esse julgamento? Exatamente. Então, hoje, eu tenho sim os meus valores, mas eles não são maiores. Se um dia eu não fiz, porque eu era aquela mãe que queria ser raiz, né? Não vai comer papinha da Nestlé, vai comer comidinha feita, mas procuro fazer. Mas o dia que vai o suco de caixinha, beijo. A gente harmoniza na outra refeição. Sem culpa, que é o mais importante. Meu filho um dia falou assim pra mim, ah, mãe, eu tô com vontade de comer uma porcaria. Porcaria, filho? Como assim? Ah, eu sei que pizza é porcaria. Vamos parar com isso, filho. Pizza é alimento. É um alimento com menos proteína, com baixa caloria. Ele, graças a Deus, é um menino que realmente come bem balanceado, tal. Eu falei assim, então, só tira. Vamos, eu não sei de onde você ouviu, porque de mim não foi, né? Mas vamos ressignificar isso aí. Uma vez ou outra não vai fazer mal nenhum para você. Na verdade, faz mais mal a gente ficar com vontade de comer a tal da pizza do que não comer. Então, isso é mais fácil, né, no dia de hoje. Ó, tem mais aqui. Vamos ver aqui, tem comentários. Tem mais comentários. Adoro live que tem participação. Comentem, meninas. Tire suas dúvidas. Tem bastante. A Miriam sempre traz aqui muita sabedoria, porque ela já é até a avó, né? Então... Que delícia, Miriam. Os netos dela já tem um outro segmento, os filhos também, mas ela passou por vários processos e com certeza ela teve que desagradar alguém aí no processo, né? Com certeza a gente desagrada. A casa é impecável, claro, eu quero morar num lugar harmonioso, num lugar gostoso e tal, mas eu posso trabalhar e faço questão de honrar
honrar uma pessoa para vir uma vez por semana, quando aperta muito, 2 vezes na semana, para fazer esse trabalho. Porque que adianta chegar no final do dia para esfregar na cara de quem que a gente deu conta de deixar a casa arrumada, o filho arrumado, aquela cartilha dos anos 50 em dia, e o trabalho e tal, e aí no processo cai. O Joel J, vou honrar ele porque foi um post dele, há muito tempo atrás, anos até, que ele falava assim, nunca inverta essa prioridade. Saúde, família e trabalho. Todos são importantes, mas se a gente não estiver com a saúde, ok? No processo os outros não vão acontecer. E a saúde, a gente está falando da mental e da física. E uma está interligada com a outra. A pessoa que é exigente demais, que se cobra e se critica demais, ela vai trazendo para dentro dela aqueles gatilhos, porque ela, quando a gente doa demais, a gente também quer receber demais. Vai juntar uma raiva, uma frustração. Essa raiva, frustração vai encontrar um lugarzinho aqui no nosso corpo e vai trazer ali uma doença. Esse excesso de coisa na cabeça, eu abri uma caixinha, né? Qual é o seu problema? O pessoal bombou de responder. Muitas dor de cabeça, muitas dor nas pernas e muitas o sobrepeso. As principais emoções, medo, raiva, que estão ligadas ali. Medo do futuro, e até pegando um gancho ali da Úrsula, medos que a gente nem nomeia. E aí vem vindo aqui para o nosso corpo. Exatamente. E o Brasil, ele já é o primeiro, né, em ansiedade. Ansiedade. E é todos os sentimentos que você falou que está desencadeando esse ranking aí de primeiro lugar. E as crianças, né? As crianças vão aceleradas para a escola, porque não fez a lição, começa a chorar. As crianças, eu falo vida real, converso muito com um grupo de mães, as crianças nas reuniões escolares, o nível de cobrança delas estão enormes. E elas trazem isso de nós. Exatamente, porque elas aprendem com comportamento. De nós. Então, hoje, olhar é a gente, olhando pelo método da Louise Hay, o que a gente afirma, a gente vibra e a gente vai trazendo a realidade. A lei da atração. Quando a gente fala, olha, eu sou o suficiente do jeitinho que eu sou, é uma aceitação. Eu sou suficiente mesmo quando eu erro. Eu sou suficiente mesmo que eu não esteja com uma agenda ocupada, porque é permitido relaxar, descansar, é permitido deixar a minha cabeça desanuviar, para eu não ter uma dor de cabeça depois que me pare. Outra frase é: eu faço o melhor que eu posso com a energia que eu tenho. Sexta-feira eu fui para uma formatura. Eu não tô acostumada mais com essas coisas de sair de noite, de madrugada. Tinha buffet, tava uma delícia. Deu 1h, 1h15, eu olhei para minha irmã, falei assim, mana, se você quiser, você pode ficar, mas eu vou embora. Acabou a pilha. Falei, acabou a pilha. Meu marido não pôde ir, ele tinha chegado de viagem extremamente exausto. Falei, fica tranquilo, fica com o nosso filho. Que meu filho falou, não quero mais dormir na avó, quero ficar com o pai. Falei, tá tudo bem. Falei, eu só vou e volto. Mas foi o suficiente para no sábado eu não ter energia para nada. Eu comi fora do horário, porque tinha umas comidinhas muito deliciosas, mas o que aconteceu? Eu senti um desconforto. No outro dia eu tinha um sono, gente, e eu nem dormi tão mais tarde. Mas junta tudo, a energia do barulho, movimento, estímulos, que no meu dia a dia, mesmo que eu vá dormir às 11, o meu ritmo estava lendo, estava fazendo alguma coisa prazerosa, estava terminando de fazer alguma coisa, mas é diferente de estar no ritmo. Então eu só penso assim, nossa, eu fiz o meu melhor com a energia que eu tenho. E no sábado eu terceirizei. Terceirizei almoço e terceirizei janta. Com zero culpa. Zero culpa. Exatamente. É preciso, né? Temos que tirar esse tempo para nós. A Miriam Tava pensando aqui faz. A Miriam ensina também, olha só. Fala pra filha, nossa, Miriam, que todas as mães fossem como você. Porque a gente busca muita aprovação. Se a sua avó chegasse assim para você e falasse para você, Nara, a sua avó, a sua mãe, ó, pode viver a vida de vocês, se priorizem, não precisa ficar deixando panelinha areada, não. Era coisa da avó, tenha o seu gosto. Seria maravilhoso, não é? Exatamente.
Exatamente, porque no fundo, no fundo, a gente quer essa permissão, né? Vai lá e dá o seu melhor. Vai lá e seja você. Pegando outro exemplo aqui, Nara, principalmente que você tem um pequeno, né? E vai ser sempre, né, a sua joia. Muitos momentos você vai olhar e pensar, caramba, eu tenho que escolher agora, parar tudo porque ele quer atenção ou trabalhar. Exatamente. Se você já estabeleceu uma rotina sem precisar ter a necessidade, porque quando a criança ela precisa dessa atenção, ela vai deixar você saber. Ou ela vai deixar você saber ficando doente, e aí você é obrigada a parar. Ou ela vai deixar você saber porque ela vai estar com um comportamento diferente, mais quieta, mais chorona, com noites de insônia, com pesadelos. São sinais. Então, o que eu vou falar aqui é algo que eu gostaria, de verdade, que alguém tivesse falado muito lá atrás. Desde o começo, faça a sua prioridade e já separa ali o tempo de qualidade, para que nunca tenha necessidade. O seu tempo também é muito importante, o seu tempo da sua terapia. E quando eu falo terapia, é muito legal passar por um processo, mas a sua terapia, como eu tenho feito publicações assim, tomando um café com uma amiga. Não é terapia, mas é terapêutico. Sentar para olhar a chuva caindo. Não é terapia, mas é terapêutico, porque é uma permissão que a gente está se dando. Não é esperar a gente estar esgotadona para sentar. Então, quando a gente olha assim, que não precisa carregar tanta coisa e que o seu trabalho vai fluir, porque nas suas horas que você determinar para ela acontecer, ela vai fluir porque não vai ter interrupções, porque você não está deixando potinhos vazios. O potinho, você falou das personas, algumas pessoas não sabem o que é a persona, e você rapidamente falou todas as nossas funções, todos os papéis que a gente executa. Então, se a gente já deixa o espaço de estar com os pais, com os irmãos, com as amigas, hoje eu vou falar com tal pessoa, tudo vai fluindo, não entra ali. Hoje, subitamente, né, eu tive a notícia de uma pessoa querida que fez a passagem, e eu tive a oportunidade de conversar muito com ela no passado, ela foi minha cliente, inclusive, e eu sabia que ela estava hospitalizada e ela estava indo e vindo. Eu falando para a filha dela que ela tinha cuidado de casa, falei, nossa, vou lá tomar um café. Não, vai a hora que você quiser. E não chegou o tempo de eu ir. E aí, sabe, a gente pensa assim, você vê, é muito breve as coisas. Então, não adia de tomar um café com uma pessoa querida. Não adia de estar perto de uma amiga prima que acabou de ter um bebê e que, de repente, ela só precisa de alguém que mande uma sopa para ela. Ela não quer que você vá visitar, mas manda uma sopa para ela, eu lembro que eu ficava sozinha, às vezes eu queria um pãozinho francês. Imagina na pandemia, tudo fechado. Né? Então, muito mais desafiador. E olha que conta que você deu. Exatamente. E foi assim, Paty. A chegada do Fê foi maravilhosa, porque me mudou muito, né? Foi uma bênção mesmo, sabe? Quando ele chegou, eu já tinha 30 anos, ele nasceu, eu tava com 31 anos, olha como eu esperei também. Tive esse tempo, né, de esperar o momento para ser mãe, né? E o que a Úrsula falou é muito real. Eu tinha medo de ser mãe, mas eu nunca me perguntava o porquê, até porque eu não tinha começado ainda a me conhecer. Então, né, eu tinha o medo e largava, trabalhava. Vinha o medo, trabalhava. E daí, quando eu engravidei do Fê, eu vi que meu medo era não saber cuidar dele. Porque eu nunca tinha ficado perto de crianças. Eu comecei a trabalhar com 15 anos. Então, com 15 anos eu já estava na CLT. Era uma menina. Então, eu nunca cuidei de criança, né? Até tinha meus irmãos, mas a minha mãe não deixava, né? Cuidar mesmo, trocar fralda, essas coisas. Então, eu não sabia. Até que esses dias eu estava falando lá no meu Instagram, que eu aprendi a trocar fralda no YouTube. E as meninas falaram, Nara, você tá brincando? Eu falei, é sério? Era pandemia, minha família é de Sorocaba. Não, sério não? Eu falei, é sério, gente? Eu aprendi a trocar fralda no YouTube. Né? Eu assisti lá, tava no hospital, o Felipe chegou antes do tempo, porque ele nasceu com 37 semanas, né? Eu tava esperando que ele nascesse com 40 ou 41. Mas ele trouxe essa surpresa de nascer com 37. Daí eu abri o YouTube e falei, como que troca fralda? Né? Você deu conta. Eu tive o privilégio de ir fazer um cursinho, não sei das quantas, mas realmente você e muitas mães tiveram que aprender lá na lata, né? E mesmo, vou te falar uma coisa, viu? Eu fiz um cursinho no hospital,
botaram um boneco, tal, mas pode falar, as primeiras fraldas foi um desastre. Vazava, eu colocava, meu menino era grande, não era RN, eu botava, caía o xixi. Depois que eu levei, lembro, um pediatra, ele falou assim, Patrícia, mas essa fralda tá grande, tá pequena para ele. Então, quer dizer, seja no YouTube, ou seja, no final deu tudo certo e ele já até desfraldou, né? A gente dá conta. Dá conta. E é bom a gente falar sobre isso, porque eu tenho muitas clientes que estão entrando na live, elas têm bebezinho pequeno, e às vezes é essa sensação, nossa, eu tô fazendo errado. Eu já fiz muito isso também, de colocar a fralda do tamanho errado e não saber por que estava vazando. E depois me sentia culpada. A gente dá conta. Roupinha, né? A roupinha que a gente compra, vem tantas preocupações, mas assim, desde que o mundo é mundo, os bebês vão chegar, eles vão ter as necessidades. Nós temos uma inteligência maior que nos guia, né? Quantas vezes eu tinha lá uma babá do lado, aquela babá eletrônica, que o meu filho ficou desde 28 dias no quartinho dele. Várias vezes eu acordava, olhava, a babá estava tudo escurinho, passava 30 segundos, ele se mexia e acordava. Tinha uma sabedoria, uma ligação tão profunda, e não foi uma vez. Todas as vezes, inclusive assim, grandinho, quando o Arthur tinha 3, 4 anos como o Fê, eu estava dormindo, de repente eu acordava, daí eu escutava uma tosse e tipo um vômito. Nossa, o Arthur tá vomitando. Corria no quarto, batata. Então, assim, tem uma sabedoria. Eu vou pegar aqui pra gente, pra audiência que tá assistindo, tá? Tudo bem, pratinhos vão cair e está tudo bem se um dia eu não conseguir dar conta de tudo, e quase todo dia a gente não vai conseguir. Não precisa chegar lá, a Mulher Maravilha que deu conta e desmontou, mas algumas sugestões, não vou na dica não, falar algumas sugestões são super importantes, porque a Miriam comentou aqui a importância da rede de apoio. Então, assim, quem que você, numa semana mais atribulada, de imprevistos, né? A criança ficou doente, você não está bem, emocionalmente, porque a vida aconteceu e alguma pessoa ficou doente também, ou fez a passagem. Quem que pode te ajudar para ficar mais suave? Como que você pode simplificar a rotina? Então, eu lavava, eu passava. Começou a ficar pesado passar. Então, vai para uma lavanderia ou vai uma pessoa passar? O que eu vou precisar fazer? Vou trabalhar um pouco mais para poder ter essa pessoa, mas vai dar mais produtividade para mim? Quanto que é uma hora, né? Você que trabalha com a Vista Kids, que você tem todo um trabalho dentro da sua rotina. Puxa, se eu tiver uma pessoa que me ajuda no pacote, que vai para o correio. Hoje, com essas questões do Uber Moto, como que facilita a nossa vida? Quanto tempo que vai de deslocamento? Então, assim, muitas vezes a gente não olha fora da caixa. O que pode diminuir aqui, melhorar a minha rotina? Agora, sim, o que é primordial, não deixa cair? Para nós que somos mães, sem dúvidas que é a saúde e o bem-estar, a integridade, a segurança do nosso filho. Uma mãe cansada, exausta, ela pode ficar sem memória, ela pode ficar impaciente, então ela não vai conseguir prover tudo isso. A profissional também já pensou na área, você está com uma lista lá de pedidos. Se você não estiver bem emocionalmente, mentalmente, como você não vai confundir de mandar o produto de uma para outra, sabe? Mandar errado e ter um custo a mais. Então, quando a gente escreve num papel essas 3 perguntinhas, qual pratinho eu vou deixar cair sem culpa? Vai cair o pratinho de deixar a louça impecável e tá tudo bem. Vai cair o pratinho de hoje a cama ficar desarrumada e tá tudo bem. Mas as outras, eu dei check. Vai cair o pratinho que eu não fiz comida e liguei no iFood. Miriam, exatamente. Derrubei muitos pratinhos, porém salvei muitos. E está tudo bem. Tudo também, Miriam. Ixi, hoje já foi uns pratinhos também. Tudo fez sentido, tu com orgulho de mim. E a gente é um ser humano em construção e evolução. É isso, sabe, minha gente? Então, a Louise falava assim, pare com toda a crítica. Para com essa crítica de ser menos mãe, de não dar conta. Eu não sou boa profissional, nem sou boa mãe, nem sou isso. Só olha assim, não, pera. Olha que pessoa incrível que eu sou. Eu tenho orgulho, sim.
Hoje eu consigo fazer diferente, hoje eu tenho ali, né? E o resultado, o retorno, é o Fê, é o Arthur. E é maravilhoso quando você aprende a não se comparar com as outras mães, né? Que você aprende a ser você mesma. Eu um dia estava levando o Fê para a escola e eu tinha 100 pacotes para fazer quando eu voltasse. E daí uma mãe falou para mim bem assim, você já está preparando o prato para a festinha? Eu falei, não, eu vou comprar. Mas sabe quando você fala tão automaticamente? Porque para mim é normal comprar, né? Eu não sou acostumada a fazer, eu não tenho tempo. Daí ela falou, nossa, mas você não vai fazer? E eu voltei assim, com meu coração pesado, né? Daí depois eu vim conversando, Ara, tá tudo bem, você não vai conseguir cozinhar, porque você tem 100 pacotes de roupas para mandar para as mães. Olha que lindo o seu trabalho também. Que bom que ela gosta de cozinhar, mas você também tem o seu trabalho. De priorizar, sabe? Nara, eu fui essa mãe, tá? Que cozinhava, chegava de CLT, fazia tudo isso. Só que eu sabia que as crianças iam lá, né, comer, tinha lactose, quem não tinha lactose eu ficava perguntando, tem alguma criança que é intolerante, ela fazia todas aquelas coisas. Mas eu fazia aquilo porque para mim era um prazer, era para mim um valor. Para fazer isso, o pratinho caiu. Caiu um pratinho que eu ficava até de madrugada, eu dormi mal. Outro pratinho caiu, sabe, de eu estar exausta demais no outro dia, estar cansada demais para ir para o trabalho. Então, assim, a gente paga algumas contas. Só que o que a gente não sabe é o julgamento. Né? Então, porque Exatamente. Eu faço, não significa que as pessoas tenham uma obrigatoriedade. Mas como eu já estive no lugar dessa pessoa, a única coisa que eu nunca entrei era isso, mas eu achava o máximo, sabe? Aquela pessoa que gosta de ser vista e agradada. Ai, olha o que eu fiz, tá. Não tinha essas coisas de Instagram. Então, mas era aquela coisa assim, ai, olha que linda, maravilhosa. Mas, na verdade, hoje eu sei. Eu estava em busca de uma aprovação da minha mãe, sabe? Tipo, mãe, viu? Eu consigo ser dona de casa e dar comidinha saudável, tudo bonitinha, e mesmo assim trabalhar. Sabe aquela coisa de provar? E por que eu tô falando isso? Que hoje, com essa consciência sistêmica de lugar, muitas vezes eu saí do meu lugar de filha. Então, muitas pessoas, e também para desmistificar, ai, que olha que boazinha aqui, que gente, não, é o que a Miriam colocou. Uma pessoa em construção e evolução. Não esperem que a gente que trabalha com desenvolvimento humano seja uma pessoa zen, que não falha, que não, porque a gente está nesse lugar. Só que quando a gente tem consciência dos 80-20, 80% eu procuro ser a melhor pessoa, 20 não. 20 eu sou só um ser humano. Então, eu sou daquelas que agora vai tranquila. Teve um dia que o Arthur falou, mãe, meus amiguinhos estão comendo no McDonald's na hora do almoço, tal. Na quarta-feira, eu peguei ele, naquela quarta que eu tava com os pratinhos tudo tombado. Aí eu falei assim, amor da vida da mãe, hoje é aquele dia, é o dia do McDonald's. Ai, mãe, você é a melhor. Mas, a semana passada eu tava fazendo algo que eu fazia muito quando ele era bebê, pão de queijo com massa de polvilho e mandioquinha, e recheei com carne de jaca. Ele ama. Então, sabe o que eu acho bacana? Essa diversidade. Eu sempre falo, hoje nós comemos uma comida mais vegetariana. Eu tinha um soffioli de ricota e a gente comeu, mas tipo, sábado na pizza. Então, sabe, eu falo assim, sabe, o legal é que a gente anda por todos os caminhos, do vegetariano pro fast food, pro trivial arroz e feijão, bife e batata frita. Sem culpa, só que eu tive que trilhar muitos caminhos. Muitos caminhos. Porque que eu não pegava a bendita da sopinha da Nestlé? Quantas vezes ela me salvaria? Então, é isso. Aquela mãe que fica colocando muitas regras. E aí, essas regras, eu não sou contra, não, tá? Sobre rituais, sobre organizações. Mas tudo que a gente taxa, até nos stories, para quem não me segue, @PatiSantosTerapeuta, eu coloquei, uma pessoa colocou assim, eu não vou comer mais pão com manteiga, margarina, porque me faz mal. E aí eu pensei assim, faz mal porque é uma crença, porque você já determinou, faz mal porque a gente já conversou com o corpo e o corpo realmente não quer, sabe? Porque tem muito isso. E eu li recentemente, eu entendi isso também.
Se a gente já determina e decreta que vai ser assim, vai ser. Exato. Eu pergunto assim, eu comi o pastel, e aí eu vi o Dr. Hugh, para quem sabe, acompanha o Ho'oponopono, ele falava assim, eu vou, faço o Ho'oponopono, falo, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Ele falou assim, o mal não tá na comida. O mal tá na crença que você põe nela, na palavra que você pronuncia. Então, por exemplo, ai, eu não vou tomar café porque o café tira o sono. Eu tomo café em qualquer horário e eu nunca perdi o sono porque eu não comprei essa crença. Mas as crianças ainda trazem a crença que se tomar manga com leite morre. Então, é bem importante a gente trazer essa consciência que tudo que vem ali, a gente perguntar o porquê. Faz sentido mesmo para mim? É isso realmente que eu quero? Perpetuar coisas que eu nem sei da origem? Ou se realmente eu estou disposta a facilitar a minha vida? Exatamente. Conhece a história do frango na assadeira? Ai, conheço, mas conta aí, porque eu tenho muitas clientes que ainda não Então, vou conhecem. contar. É o pernil, na verdade. Faz bastante tempo que eu conheci, e aí, recentemente, a Sabrina, nossa mentora maravilhosa, trouxe também, né, na escola, trazendo esse ponto de vista. Muitas vezes, as pessoas vão fazendo, porque vai sendo passado de tradição para tradição. Então, a pessoa tá lá no final do ano, ela pega ali o pernilzão e ela cortava para colocar na assadeira. E aí, um dia, era aquele muito trabalho para cortar e tal, e colocar. E aí um dia a filha foi questionar, mãe, mas por que você está cortando? A gente tem uma tradeira muito grande que vai comportar, e não é melhor assar, vai ficar mais fácil para cortar, mais ou menos nessa linha, tá, gente? Ela falou, de jeito nenhum. Capaz? Claro que não. Vai ser assim do jeito que a minha mãe fazia. Ah, tá. Foi lá na avó, né, que é a vó. Por que você corta tal? Não, de jeito nenhum, a nossa tradição. Isso aí a sua avó, a minha mãe fazia, que era a bisavó. E aí ainda tinha a bisavó, e um dia chegou lá na hora da janta, ela não quis ficar quieta, aquela diferentona, né? A rebelde. Chegou lá, porque houve um detalhe nessa última vez ainda. Ela se cortou fazendo esse ritual. A mãe dessa geração se cortou, tá? Nossa, lá no jantar, mas o que aconteceu? Ah, ela se machucou. Inclusive, Bisa, conta essa história. Por que tem que cortar o leitão antes de assar e toda essa coisa na assadeira, tal? Ela, eu não sei ela, mas eu cortava porque não cabia na forma. E o nosso fogão era muito pequeno. Mas hoje, olha o tamanho do fogão e olha o tamanho de possibilidades de assadeira. Ela, eu não sei. Eu fiz porque era aquilo que era possível naquela época. E aí, quantas de nós estamos presas fazendo o impossível para caber naquele ritual de décadas e décadas? Você furou uma bolha. Não, Patrícia, eu comprei uma forma preta, porque vai facilitar. As minhas panelas são pretas que vão facilitar a minha vida. Eu não vou olhar nada lá queimado. Então, você já fez isso. Você não está ali naquela que era o ritual. E não tinha nada de ritual. Era o que era possível naquela época. Hoje, não precisamos mais estar guerreiras, exaustas. Hoje nós temos por onde, né? Honrando, respeitando, amando todos nós. Hoje, nós temos escolinhas que ficam com a criança em tempo integral, se precisar. Nós temos tantas opções. Então, não precisa você, que é mulher, querer trabalhar e falar, não tenho com quem deixar meu filho. Vai conseguir encontrar. Exatamente. Sempre dá um jeito. É só a gente focar no que a gente quer e não na opinião do outro, né? Eu, quando coloquei o Fê na escolinha, eu me senti tão culpada. Ele tinha quase 2 anos. Eu me senti culpada porque as pessoas falavam, nossa, mas você trabalha na casa, por que colocar ele na escola? Só que minha realidade não era o que eles pensavam. E eu sabia da minha realidade, que eu tinha que trabalhar com uma criança pequena, né? Não tinha rede de apoio, minha família de fora. Então, eu coloquei ele com culpa, sim, chorei horrores, fazendo a bolsinha dele, lágrimas rolando. Oh, meu Deus. Sabe, eu queria que alguém falasse, viu, vem aqui, vou te abraçar, tá tudo bem, você precisa disso, lá tem profissionais cuidando dele, não precisa você
se sentir culpado, ele vai aprender, ele vai socializar, principalmente ele que nasceu na pandemia não tinha visto ninguém, né? É Ele vai uma outra socializar, realidade, aprender. uma outra realidade. São crianças que eram mais tímidas, mais introvertidas, mais desconfiadas, porque não estão acostumadas com outra pessoa além do pai e mãe. Exatamente. E foi a melhor coisa. Ele demorou um pouquinho para se adaptar, teve choro, mas depois ama a escola. Todas as crianças, mesmo as crianças que estão nascendo agora pós-pandemia, têm. Porque é uma separação inicial. Até o momento que eles, daqui a pouco chega uma fase que você chega, pô, mãe, mas já. Esse papo tá maravilhoso, mas eu quero pegar um pouquinho do seu gancho aqui também, de uma fala que foi super importante. Quando a gente tem uma culpa, um medo, uma vivência, é muito comum, tá? Muito comum alguém vir validar isso pra gente. Então, você já vai lá com dor no coração, porque você já tá fazendo algo diferente. Ai, poxa vida, eu, por exemplo, a minha mãe sempre cuidou de mim. Por que agora eu vou inventar? Ah, já tá bom, seu marido trabalha, ele dá um jeito. Se na sua casa sua mãe eram 4 e nunca faltou nada para ninguém, imagina aí que é só um. Podia vir muitas conversinhas. E se eu tivesse entrado nessas conversinhas, viriam várias pessoas para falar. E uma vez uma pessoa veio, quando eu saí de CLT e estava para empreender, eu fiz o Empretec. E mais de uma pessoa veio com essa conversa para mim. Ai, passa muito rápido. Não se mete nisso de empreender, não se mete, que você não vai ter tempo e tal. Mas eu não sei, provavelmente eu estava muito fortalecida naquele momento, estava muito mindset, a mente muito aberta, que eu só pensei assim, tá ok, eu vou dar um jeito das coisas acontecerem. E logo depois veio realmente a pandemia, e aí ele tinha meio período, e eu ficava porque ele estava sendo alfabetizado, e no outro meio período eu trabalhava como secretária virtual e ainda estudava as minhas terapias. Então eu lembro que eu só pensei assim, a gente vai dar um jeito, eu não sei como, mas a gente vai conseguir. E hoje, quando eu olho ele com toda a autonomia que ele tem, realmente eu tirei ele do integral, ele ficou até uns 6, 7 anos da vida no integral, e foi o que eu pude fazer naquele momento. E hoje, sabe, a gente administra aqui o horário de uma outra forma. Mas é bem importante, sim, Nara, o que você colocou. Parabéns por trazer essa live. Muito obrigada, Paty, por aceitar o convite de estar aqui, sabe? Comecei esse projeto novo, né, aqui dentro da loja, que é o Café das Mães. Igual eu falei para as meninas, nós precisamos ter esse momento de parar, de sentar e ouvir coisas boas que vão colocar a gente para cima, que vão nos ensinar. É aberto aqui, né? Entrou muitas clientes, eu fiquei muito feliz, porque o horário 1h30, tem muitas mães que estão assistindo o trabalho. Teve uma hora que a nossa live quase bateu 20 visualizações nesse horário. Eu vi. Você viu? Eu vi. Então, vai ficar gravada, né, no nosso perfil. Exatamente, vai ficar gravada. E eu quero agradecer você por ter participado. Também, eu super agradeço. Eu quero deixar alguns recadinhos. Quando a gente termina, assim, uma live aula, né, já que a gente tem aí todas as pessoas, eu gosto muito de deixar alguma coisa para refletir, para pôr em prática mesmo, né? Desses pontos, depois, se vocês quiserem, fica o convite para escrever lá na nossa live. O que fez mais sentido para vocês? Né? O que deu ali um quentinho no coração, tipo, nossa, né? Não tinha pensado nisso, tal. Então, reflita sobre isso. E qual pratinho que você vai pensar em soltar para não segurar mais sozinha, sabe? Então, pode ser aquele pratinho, por exemplo, puxa, toda vez eu tô tão exausta à noite e eu queria ter um tempinho para assistir uma série com meu marido, então acho que eu vou terceirizar aqui a louça para ele. Marido, aqui em casa já faz tempo que a gente fez isso. Quando ele tá aqui, por aqui, né, que às vezes ele tem viagem de trabalho, então eu falo assim, ó, a gente já tem um combinado de muito tempo. Eu faço a janta, ele lava a louça. Enquanto ele tá lavando louça, eu vou ter um banho de presença, sabe? Tomo um autocuidado meu. E é muito bacana, porque enquanto eu tô fazendo a janta, ele tem a oportunidade de ter esse banho de presença, ele tem a oportunidade de ficar perto do nosso filho. Então esse foi um pratinho dentro daquele manual da mulher, que parecia que era só a mulher que tinha obrigação, que não é que eu terceirizei, que eu senti que eu não precisava segurar sozinha. Olha, aí sabe o que ele fez, espertão? Comprou uma máquina de lavar louça, gente. Você viu? E às vezes o homem ele tem muito isso, né? De precisar dar um comando para eles, sabe? Né? Porque senão eles têm essa dificuldade mesmo, né? De fazerem.
Então, às vezes, as mulheres falam, ah, mas meu marido não faz nada. Mas, às vezes, é só você falar o que ele tem que fazer, que ele vai fazer. É isso aí. Então, aqui em casa, apareceu o robozinho, É, você viu? Vai. apareceu uma máquina de lavar louça. Então, gente, é brincadeiras à parte, mas muitas vezes a pessoa fala, ai, porque eu queria isso, ele não compra, não sei o quê. Experimenta, divide lá a tarefinha, se você não vai ver. Se não vai acontecer. As camisas dele também, ele tem umas camisas de trabalho branca, que é só pela misericórdia de Deus, né? E aí eu falei assim, ó, tem que ele queria pôr 1001 produtos. Eu falei, tem que quarar. Isso aqui, essa coisa dos antigos funciona. Ah, não dá tempo, você não vai pra lavanderia agora. De vez em quando ali, 3, 4 camisas. Então, olha, gente, que lindeza, que lindeza. Então, é sobre isso, brincadeiras à parte. Quem puder, vai lá no nosso Instagram, compartilha, pega esse aviãozinho, manda para as mulheres que estão ainda se questionando, se culpando, se criticando que é menos mãe, porque deixou de fazer tal coisa. Visualiza no seu dia a dia qual é o pratinho que é imprescindível para cair. Ame-se, valorize-se. As roupinhas da Nara, coisa mais linda, sigam também para quem está chegando agora. Ela manda por Sedex, vocês viram? Ela manda para todo o Brasil, né, Nara? Envio para todo o Brasil. Qual cidade que você é? Já deixo para as meninas, porque eu tenho várias. Cruzes, Grande São Paulo, mas a Miriam é aqui cidade vizinha do Vale do Paraíba, que é Jacareí. A Úrsula, não sei se ela continua aqui, mas a Úrsula tá, acho que é no Mato Grosso. Então tem aqui pessoal de todo o Brasil. Então, muitas clientes vão fazer amizade com vocês, moram do lado e nem sabe, né? não é? Então, para quem está por aqui, eu faço atendimento como terapeuta integrativa, mentorias de autoconhecimento e desenvolvimento humano. Falo muito da Louise Hay, porque eu tenho essa formação e é um método que é extremamente acolhedor. Mas hoje, já no meu portfólio, eu tenho um olhar muito integrativo com as constelações familiares quando é necessário, né? O coaching, mas o mais importante é trazer a gente para a nossa essência, para esse autoacolhimento e desenvolver que tá tudo bem mesmo quando pratinhos caem, que a gente não tem mais que tá com a capa da Mulher Maravilha, se achando a melhor e na verdade se sentindo a pior das pessoas, porque só quem derruba um pratão muito grande, que é quando envolve filho, quando envolve o nosso cônjuge, quando envolve a gente mesmo, quando esse pratão cai, que a gente sente, né? Que besteira que eu estava fazendo, acabando com a minha saúde, deixando de dormir para deixar a casa impecável. Não é que não é para não deixar, né? Bom, muito obrigada, minha linda, gratidão. Obrigada, Paty, gratidão. Volte quando você quiser, sai de casa. Não, volto e tô de olho aqui nas próximas convidadas. Ai, chegou mais gente aqui, deixa eu só falar um tchauzinho aqui. Dei uma olhadinha nas roupas, pena que não tenho mais netos pequenos. Mas dá para mandar de presente, né? Até a gente tem uma amiga que vai aí ter um bebê. Boa tarde, estou assistindo no meio dos meus afazeres, vou fazer novamente com mais calma. Oh, maravilhosa, Maria, muito obrigada. A Miriam deixou mais comentários. Ó, hoje fiz macarronada para o meu neto e ele ficou todo feliz, deu um quentinho no coração. A Aline, maravilhosa, que nos apresentou, né? Então, minha gente, olha, gratidão. É uma live bem levezinha mesmo, mas que é de extrema importância nós entendermos que somos temporariamente humanas, aqui falando com a Maia Andrade, né? Somos temporariamente humanas, estamos aqui neste local, como a Miriam completou, para crescer, para evoluir, e que está tudo bem a gente se acolher. Está tudo bem quando a gente faz algo, e o principal de tudo é a gente saber que está tudo bem e que isso vai passar. Vai passar. Exatamente. De novo, Paty, obrigada. Obrigada a todas as meninas que passaram por aqui, as que ficaram por aqui, as que vão assistir depois. Reassistir, tá? Né? Como a Maria falou, nossa, eu estou nos afazeres, mas eu vou assistir. E aí eu quero, como combinado, a Nara deixa salva no nosso perfil, coloca ali qual pratinho que eu vou tentar não segurar sozinha e o que fez mais sentido aqui na nossa conversa aqui, o que deu quentinho no coração. Exatamente, porque assim, nós somos uma rede de apoio, né? Eu que tenho um filho de 4 anos já dou dicas para mães que estão grávidas e que já está nascendo o bebezinho até os 4. Vocês que estão com os filhos mais velhos já dão dicas para nós que está com 4 e vai passar por isso, porque juntas somos mais fortes. Somos mais fortes e vamos mais longe. Maravilha, linda. Beijo, Tchau, viu? tchau.
Tchau, Até tchau. mais.